Olá a todos que estão chegando aí para mais um estudo bíblico. Nosso tema de hoje é novamente 1 Tessalonicenses. Hoje vamos estudar o capítulo 5 dessa carta. Então foram aí, junto com hoje, 4 semanas que a gente deu uma olhada breve sobre este livro. E eu convido vocês a mais uma vez então nós lermos a palavra. Que bom que você está aí, você que é da comunidade. É sempre de novo importante a gente parar e refletir sobre a palavra. O texto de hoje, inclusive, vai falar a respeito de nós não desprezarmos as profecias. Quando a carta de Paulo é escrita, ela reflete também a pregação. Não a profecia como um mero anúncio do futuro, porque os profetas do Antigo Testamento anunciavam a partir das suas interpretações e também das suas visões e ditos diretos de Deus para eles, o futuro, o que Deus reservava para eles. Nós temos a palavra e ela é a grande expressão profética para os nossos dias. Ela fala sobre a vida, ela fala sobre o que há de vir e acontecer, ela fala sobre o que nós devemos fazer. Ela é profética para a nossa vida. E então, quero te convidar a primeiro, se você quiser, isso é interessante, pause o vídeo, leia 1 Tessalonicenses capítulo 5. Depois da leitura, continue onde eu vou agora, já de imediato então, abordar algumas partes do texto e depois brevemente fazer alguns relatos, algumas constatações a respeito do texto no sentido de aprofundamento bíblico de estudo para nós. Muito bem, então vamos lá. Primeiro, fazer a leitura dos primeiros 11 versículos, onde está escrito o seguinte: Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão rapidamente como iniciam as dores do parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão da noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivemos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. Esta é a palavra inicial que eu quero abordar. Dividi o 5º capítulo em 2 partes, onde quero rapidamente falar algumas coisas que são significativas e importantes nesse texto. Nós já estávamos falando, principalmente os últimos 2 estudos, como nós temos essa temática de Tessalonicenses, onde a gente percebe realmente o que Paulo está enfatizando, que é o quê? É uma esperança dentro de um mundo sem esperança, como é o título da nossa série de estudos sobre Tessalonicenses. Um mundo que está totalmente caminhando em puro caos. Enquanto eu gravo esse estudo agora, eu acabei de ver notícias, por exemplo, as da França, onde a França está toda atiçada, como se diria, com os cabelos em pé, com medo de uma onda de terrorismo, por causa de um ato que aconteceu neste último dia, né, nesta manhã, na França, de um atentado terrorista com arma branca, faca, onde houve inclusive mortes. O mundo ele não tem muita esperança, ou raríssimas vezes ele tem esperança. Por quê? Porque ele se encontra num caos, ele se encontra num destino que a Bíblia descreve. Esse destino que a Bíblia descreve aqui é a desatenção dos não crentes. Nós percebemos nesse texto, eu poderia muitas coisas falar aqui e enfatizar, mas eu quero simplesmente afirmar algumas expressões que aparecem aqui, ou formas de se ver a vida que aparece aqui, e uma delas é a desatenção.
Nós vivemos numa sociedade desatenta a sinais, desatenta àquilo que está acontecendo. Ela até observa o caos que existe, tanto no meio social, político, econômico, todas as coisas, de saúde também, né, sanitárias, e de repente ela, vai passar. Não dá muita bola, não dá devida atenção aos sinais do nosso tempo. Embora que a Bíblia descreve que um dos grandes sinais dos últimos dias, do fim de tudo, é o sinal da tranquilidade. De repente, muitas pessoas, ou muitas situações no mundo, ou toda a nossa realidade mundial vai estar numa plena paz, eu diria plena, mas não é tanto assim, porque a paz nunca se deve esperar, mas vai estar um conforto. As pessoas vão estar bem, opa, agora estou aliviado, estou tranquilo. De repente vem aquilo que a Bíblia anuncia, a profecia anuncia, a palavra anuncia, que é a vinda de Cristo, que era o que nós estávamos tratando nos últimos 2 estudos bíblicos. Em especial, tínhamos falado a respeito disso, da esperança cristã, da ressurreição, da vinda de Cristo. E Paulo faz questão de dizer aqui no capítulo 5 que não é necessário escrever quando isso acontece. Por quê? Nós não temos a data, mas nós temos alguns sinais que aparecem. E o sinal da desatenção mundial em relação ao fato de que o grande Deus, Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, virá, esse é um fato que deve ser levado em conta e deve ser mantido vivo no nosso coração, na nossa mente. Então essa desatenção mostra o quê? A condenação também. Os desatentos, ou seja, são aqueles que não são crentes, que não acreditam em Jesus, que não entregaram sua vida aos cuidados do Deus eterno em Cristo Jesus, eles vão ser pegos de surpresa e pegos de surpresa para uma eternidade infernal, para uma eternidade sem salvação, para uma eternidade com todos os tormentos que a gente não faz nem ideia que existem. Se a gente levar em conta esse contexto histórico, cultural para o qual a carta de Tessalonicenses é escrita, havia aí um grande temor a respeito da vida após a morte, dentro dessa cultura, do que será. Então, tem-se também aqui a ênfase de, pessoal, se liga aí porque viver com Cristo nos dá uma garantia. Aqueles que não vivem com Cristo, mesmo que se desatentem de tudo o que está acontecendo e não estejam mais nem aí para a vida, mas eles estão desesperados porque a morte é uma barreira que eles vão ter que enfrentar, onde eles não sabem o que tem depois, o que virá após o ato de morrer. Mas não só isso, também a questão da vinda de Cristo. Ou seja, essa é uma notícia que nos é trazida antes que ela aconteça. A vinda de Cristo é uma notícia presente no mundo desde que Jesus foi aos céus, desde que ele ascendeu aos céus. É uma notícia que está presente. Ele virá. Na boca dos crentes, no testemunho cristão, Cristo virá. Cristo virá. Ele virá. Ele está às portas. Mas essa notícia, ela está esquecida. Ou ela não quer ser ouvida pelas pessoas. Então, aí cabe um segundo aspecto do destino do mundo. O primeiro aspecto é esse destino da desatenção dos mundos. Então, os desatentos, fatalmente, vão se perder com Cristo Jesus. Mas nós temos aqueles que são os filhos da luz, os crentes, que eu espero que você seja, assim como eu também sei que pela fé em Cristo Jesus eu sou um filho da luz, eu sou um filho de Deus, eu sou crente. Eu tenho minha fé firmada no Senhor e Salvador. A mim me cabe a atenção. Estar atento a todas as coisas, aos sinais também, para que a gente possa de fato perceber e notar ainda o que Deus tem a fazer conosco. E é isso que também Paulo vai descrever aos Tessalonicenses durante sua carta, e agora no final ele vai dar uma pincelada, um ponto culminante importante para nós refletirmos. Por quê? Nós precisamos lembrar que o cristão, ele está vivendo sob a palavra, sob o senhorio de Cristo, sob o governo de Cristo. Aquele mesmo Cristo que morreu para que a gente fosse desperto, ou seja, acordasse para uma vida com significado. E nós agora vivemos a esperança da salvação nele. Nós agora vivemos um período, um momento da vida após a fé, né? Enquanto Cristo não vem ou enquanto nós não morrermos e assim
estivermos dormindo, como Paulo fala na sua figura de linguagem, esperando o Salvador, nós vivemos pela esperança da salvação. E pelo fato de sabermos que Cristo morreu, que agora nós temos um significado para viver, e nós vivemos essa esperança, esse significado, nós vivemos essa salvação, nós temos atitudes concretas, nós temos um jeito de viver, uma forma de pensar, uma forma de agir. Nós somos sal e luz, nós nos destacamos nesse mundo. E aí onde eu quero entrar no próximo aspecto do texto, que são os próximos versículos, que é do 12 até ao 28, eu estou fazendo aqui bem resumido essa explanação. A segunda parte tem mais detalhes, porque nós já falamos bastante sobre a vinda de Cristo, ou sobre a ressurreição, inclusive, mas o que nós percebemos, antes de lermos o restante do texto, é que nós devemos estar sempre atentos. Paulo, inclusive, fala isso. Portanto, versículo 6. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. Sobriedade, consciência, observar, analisar, rever conceitos, reafirmar-se na palavra, buscar novamente, envolver-se dentro da vida espiritual em Cristo Jesus. Decidir que aquilo que nós temos, que é a salvação em Cristo Jesus, é a coisa mais importante, e viver isso, e alegrar-se com isso. E fortificar, animar, dar um aporte, um apoio para os outros. Por isso que comunidade cristã é muito importante. Por isso que fazer parte da comunidade, estar integrado numa igreja séria, que leve a palavra, que prega a palavra, que viva a palavra, que busque a comunhão entre Cristo Jesus e as pessoas que creem e que tente propagar isso, é muito importante. Por isso, sempre de novo, somos desafiados a nós nos animarmos com a palavra, porque sem ela nós desanimamos e nós perdemos de vista o quanto é importante aquilo que Cristo fez por nós. E aí eu vou para o segundo aspecto do texto, então, fazendo a leitura primeiramente, depois eu quero falar e nos indicar algumas reflexões a respeito disso. Leamos então a partir do versículo 12. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor, eles trabalham arduamente entre vocês, eles dão orientações, tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, não ponham à prova tudo que é dito, mas ponham à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama fará isso acontecer, pois Ele é fiel. Irmãos, orem por nós. Cumprimentem todos os irmãos com um beijo santo. Encarrego-os, em nome do Senhor, de lerem esta carta a todos os irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Finalzinho da carta, passei brevemente aqui, mas aqui nós percebemos agora o que nós temos a necessidade de fazer. Olharmos para a nossa vida cristã e percebermos que o viver em Cristo é necessário em todas as áreas da nossa vida. Paulo ele faz aqui de uma forma tão simples, tão resumida, mas tão profunda essa explanação, onde ele vai colocar a respeito do cuidado e da honra também à liderança espiritual. Nós não temos diferenciações como cristãos, onde um é mais do que o outro, mas nós temos qualificações quanto à liderança, nós temos pastores, obreiros, nós temos líderes espirituais, nós temos maturidade e também funções dentro do corpo de Cristo que merecem honra, principalmente aquelas que propagam o Evangelho com o anúncio da salvação, com o anúncio da palavra de Cristo, de quem é Cristo Jesus, e isso nós temos que reconhecer que é necessário e apoiar isso. A honra aqui realmente é o apoio, onde nós fazemos parte de um corpo de Cristo que apoia aqueles que têm o dom do ensino, da pregação,
enfim, da doutrina, né? E aí, só que após isso vem todos os aspectos que Paulo descreve a respeito do viver, que estão atrelados a 3 coisas essenciais. O ser alegre por todas as coisas que nós recebemos, tá? Que nós temos, que nós podemos fazer, que nós somos por causa de Cristo Jesus. O orar, onde você e eu, em Cristo Jesus, nós, pela alegria da salvação, pela alegria do amor de Cristo por nós e por distribuir esse amor, nós oramos a Deus, nós oramos a Cristo Jesus, nós nos oramos e nos colocamos em oração para que nós nos tenhamos um fortalecimento mútuo, mas também pessoal, e que gera em nós uma tremenda sensação de gratidão. Que um dos objetivos da vida cristã, do estar em Cristo Jesus, é a gratidão. É o ser grato para podermos experimentar a abundância de um viver espiritual, de uma firmeza também na palavra, né? A vida cristã, ela tem esse aspecto, onde nós, alegres, orando sem cessar, nos damos a vitalidade espiritual, né? Vivemos espiritualmente e nós nos firmamos ainda mais na palavra. Então, por isso, a necessidade sempre de novo também da palavra e de estarmos firmados nela. Eu quero apenas citar aqui, ou mencionar que nós vivemos uma época, um mundo onde, assim, há crentes, há cristãos, né, vamos nominar as pessoas que creem em Jesus como cristãos nesse momento agora, apenas. Eles vão à igreja regularmente, professam crer na Bíblia, muitas vezes concordam com as práticas doutrinárias da sua denominação ou apoiam isso, mas ao mesmo tempo há uma disfunção cristã muito visível nos nossos dias, que é o quê? Você é cristão, mas você concorda com práticas no mundo, com coisas que de livre, espontânea vontade professam-se contra Deus. E muitos cristãos apoiam isso. E de sã consciência, muitos cristãos têm apoiado erros, heresias, têm apoiado práticas pecaminosas e não têm tido nenhum peso de consciência em fazer isso ou apoiar aquilo que está errado. O que a gente percebe é que há muitos cristãos que mentem, né, sem hesitar, ou seja, não tem problema com mentira, fogem dos seus compromissos com contas, com a organização, com a mordomia, né, que é o cuidado da sua vida, trapaceiam com impostos, com aquilo que nós devemos fazer com relação ao nosso Estado, à nossa governança. A gente percebe também uma ignorância muito grande em relação aos outros, né? Um egoísmo presente muito forte dentro do seio cristão, onde as pessoas não importam, né? Ninguém se interessa pelas necessidades dos outros. Nós vivemos num mundo, numa geração que não cumpre com seus compromissos assumidos, né? Fala de boca e depois foge do compromisso. Também eu gosto de sempre descrever que nós vivemos uma era onde também os cristãos eles estão vivendo para se aproveitar descaradamente de qualquer oportunidade para se dar bem, e com isso negam muitas vezes a própria fé. Não tem paciência em esperar, tem que ser tudo para a última hora, né? De ontem, né? Tem que ser agora. E muitas vezes também críticos, cáusticos de todas as coisas, mas ao mesmo tempo não se corrigem em nada. E nós percebemos aqui que nós podemos, a partir dessa carta, dessas palavras de Paulo, nos colocar de forma diferente sobre nós mesmos, para que a gente possa experimentar as boas e agradáveis vontades de Deus para a nossa vida, que nos alegram, que nos fazem orar e pensar no outro, nos fazem viver de forma diferente. Essa carta, ela, quando termina aqui, nós percebemos o que Paulo diz: não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham em prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Nós vivemos uma geração, uma época onde nós realmente temos que ser muito espertos, sagazes, para reter aquilo que realmente vem da palavra, aquilo que realmente é bom
e termos uma orientação saudável para a nossa vida de fé, para a nossa vida comum, dia a dia entre esse mundo, para que a gente possa ser testemunha de quem é Deus, de quem é Cristo Jesus, de quem nós nos tornamos em Cristo Jesus, que somos filhos de Deus. Porque é muito fácil cairmos no engano das heresias, das palavras extraídas de forma incoerente da Bíblia, falando a respeito de Deus, mas que não são de Deus, que acabam se tornando pretextos para a vida humana e não para a vida de Cristo Jesus, onde nós podemos perceber uma grande dificuldade em nós mesmos aqui. Sempre de novo, nós não podemos depender de nós. Se nós dependemos de nós mesmos, nós apagamos o Espírito. Nós diminuímos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós seguimos os nossos próprios desejos, o Espírito Santo vai se enfraquecer e é capaz de até se retirar de nossa vida, porque olha, vê se ele tem espaço, vê se ele pode fazer algo em nós. Por isso, viver espiritualmente. E aí, o viver espiritualmente, ele realmente gera todos esses frutos que também Paulo menciona em outras cartas, né, do amor, da alegria, da constância, do domínio próprio, coisas que fazem com que a gente faça o que é bom, faça o bem nesse mundo. E aí, um segundo aspecto, uma vez firmados na palavra, uma vez firmados e vivendo espiritualmente, nós encaramos qualquer situação, nós nos mantemos com Cristo Jesus, nós não caminhamos sem sentido. E aí pode Cristo bater aqui neste mundo, na sua segunda vinda, a hora que for e nós estamos preparados, nada nos desespera. Essa carta em especial tem essa ênfase, por isso que agora eu vou encerrar, até de forma mais breve hoje. A segunda vinda de Cristo, ela não nos desespera, ela nos alegra porque nós estamos com algo concreto em nossa vida, como daria para dizer em nossa mão, que é a presença de Cristo Jesus, é a certeza do seu amor e de nós estarmos vivendo aquilo que lhe agrada, não que nos agrada, mas porque nós estamos firmados na palavra. Nunca antes foi tão necessário se aprofundar e se dedicar à leitura da palavra, ao estudo da palavra como nos nossos dias. Não com pretexto, mas com a intenção de ouvir a voz de Deus. Por isso quero te desafiar também, meu querido, a procurar essa essência que Paulo recomenda aqui, para que a gente mantenha a nossa vida, corpo, alma e espírito. Aqui é um ser integral, tá? Não vamos fazer uma separação aqui em três aspectos. Isso é o que o ser humano é por inteiro, em uma única coisa. Vamos tornar nossa vida irrepreensível, ou seja, que ninguém possa chegar para nós e dizer: você não é o que diz, você não é o que professa, você não é alguém digno. Por quê? O estar irrepreensível, ele nos garante já de antemão a certeza, ele nos garante a alegria, ele nos garante o testemunho fiel de Cristo Jesus. Então, é uma busca que nós devemos ter. Ele é fiel, diz a palavra aqui, versículo 24. Aquele que nos chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Como falamos nas últimas duas partes dos estudos bíblicos, não somos nós que produzimos algo a partir da observância de alguma lei, de alguma coisa, mas é o estar em Cristo Jesus que produz em nós, ou seja, é um fruto que vem dele mesmo. É ele que fará isso acontecer em nós, porque ele é fiel. Se eu me disponho humildemente a ser cuidado na mão de Cristo Jesus, no seu coração, na sua vontade eu permanecer, certamente ele é fiel e justo para conosco e ele nos dará uma vida com frutos até os últimos dias. E quanto mais passam-se os dias e nós amadurecemos, nós envelhecemos, tão mais difícil se torna para nós, em nível de tentações e dificuldades pessoais, nossa firmeza em Cristo. Tanto mais nós precisamos depender da graciosa graça de Cristo Jesus, que está conosco. Observem sempre aquilo que Paulo fala em suas cartas como uma certeza de fé, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. E ela está. E é dessa maneira que eu também quero encerrar hoje, te convidando a pensar como é profundo
o viver em Cristo Jesus. Porque silenciosamente, como aconteceu naquela época, o Evangelho se espalhou por toda a área do Império Romano, ele se espalhou não por força humana, mas pelo poder de Deus, atuando na vida de pessoas simples, como eu e você. Ele pode fazer isso hoje. E os cristãos daquela época não ficaram desanimados, não ficaram derrotados, não ficaram sem esperança. Esses cristãos de hoje, você e eu, que cremos em Cristo Jesus, nós não precisamos ficar desanimados com tudo o que acontece à nossa volta. Não nos sentirmos derrotados, porque nós já somos em Cristo mais que vencedores. Não ficarmos desesperados, porque a coroa da vida eterna é nossa, em Cristo Jesus. Mas, agora, para finalizar, apenas citando aqui novamente o que Paulo escreve dentro desse texto, que é o versículo 11. Portanto, animem, edifiquem uns aos outros, como têm feito. Os cristãos de Tessalônica estavam se animando, se edificando uns aos outros. E nós? Nós estamos fazendo isso uns com os outros? É o desafio para que a gente viva dentro desse ânimo, dentro dessa vitória, dentro dessa esperança que nós temos em Cristo Jesus. Eu desejo a você que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe a cumprirmos essa tarefa tão nobre que nós temos em Cristo Jesus. De sermos seus servos, com amor, com alegria, empenhados em sempre de novo estarmos cruzando nossas mãos e nos colocando à disposição do Senhor Jesus para o que der e vier em meio a esse mundo. Porque esse mundo não nos vencerá. Mas sim, Cristo venceu e nós com Ele seremos vencedores. Quero orar com você brevemente. Amado Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, no poder do Santo Espírito, nós oramos e agradecemos por Teu consolo. Agradecemos pelo ânimo que nos dás por sabermos que em Ti há esperança, que nós podemos nos tornar pessoas que realmente são dignas de serem aceitas por Ti e que são reflexos, espelhos do Teu amor, da Tua graça nesse mundo. Abençoe cada um que acompanhou essas palavras, estudou esse texto desta carta junto comigo. Queremos pedir que a Tua boa mão conforte, console, direcione a cada um de nós em todos os momentos da nossa vida. E nós ansiosamente esperamos por Ti, que Tu venhas, Senhor Jesus. É a nossa oração e assim nós pedimos em Cristo Jesus, Teu santo nome, por preenchimento do Teu amor, do Teu poder, que vem do Teu Santo Espírito, para vivermos em Ti e para Ti. Amém. Até uma próxima quinta-feira. Fiquem todos com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.